Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa videoaula. Aqui nós encerraremos o conteúdo de função exponencial com o tema equação exponencial, que vai servir para a gente resolver alguns problemas que detectamos nas videoaulas anteriores. Por exemplo, como determinar a raiz dessa função? Veja que aqui nós temos uma função exponencial, y igual a 2 elevado a x menos 2. Observem que ela é uma função exponencial que sofreu um deslocamento do seu gráfico para baixo em relação ao eixo y em 2 unidades, fazendo com que o gráfico da função intercepte o eixo y no ponto menos 1 e no eixo x no valor igual a 1. Mas como foi obtido esse valor aqui de x igual a 1 neste caso? Bom, aqui neste caso, nós temos que observar que este ponto ele refere-se à raiz da nossa função, ou seja, a situação em que a expressão da nossa função, 2 elevado a x menos 2, seja igual a zero. Daí, então, nós temos a seguinte expressão, 2 elevado a x igual a 2. Agora, observem essa igualdade. Qual o valor poderia ser utilizado aqui para substituir a nossa variável x, de tal modo que faria com que o 2 elevado a x seja igual a 2. Bom, você já deve ter percebido que só pode ser o x igual a 1. Então, essa é a solução dessa equação que foi montada aqui. E essa é um caso de uma equação exponencial que nós vamos definir agora em seguida. Então, a definição de equação exponencial nos diz o seguinte: é toda equação cuja incógnita se apresenta no expoente de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1. O fato dela ser positiva e diferente de 1 é para a gente não encontrar aqueles erros que a gente observou quando estudamos na função exponencial, cuja base também tinha que ser um número positivo e diferente de 1. Então aqui tem alguns exemplos de equações exponenciais. Nós temos na alternativa A 3 elevado a x igual a 9. Vejam que aqui nessa potência, o x, que é o expoente, aparece como uma variável da nossa equação, então isso aqui é uma equação exponencial. Aqui na alternativa B nós temos duas potências, cujo expoente também nós temos a nossa variável x, então isso passa a ser uma equação exponencial. E por último, 6 elevado a x igual a 2, onde o expoente também é declarado aqui como uma variável x aqui no caso. Então todos esses três casos aqui são situações em que eu observo uma equação exponencial. Bom, mas como é que vai se proceder o método de resolução dessas equações? Ela se baseia numa aplicação da propriedade que é: se eu tenho que a minha base é maior do que zero e diferente de 1, então a elevado a x é igual a elevado a y se somente se os seus expoentes forem iguais. Então aqui no caso a gente vai fazer com que dos dois lados da nossa equação sejam definidos por uma mesma base, que tem que ter essa característica aqui, essas características, e aí depois que a gente transformar as bases das potências dos dois lados da equação numa mesma base, aí a gente iguala os seus expoentes. E aí teremos uma equação do segundo grau ou do primeiro grau para resolver e encontrar a solução desse problema. Vamos ver então aqui agora alguns exemplos nessa videoaula que ajudarão vocês a resolver os problemas que a gente vai propor para vocês ao final dessa videoaula. Nesse primeiro caso, nós temos aqui 125 elevado a x, que é igual a 625. Ambas têm bases diferentes. Aqui a gente tem a potência cuja base é 125, e aqui a gente tem um número que poderia ser também uma potência cuja base é 625. O que eu aconselho vocês a fazerem nesses casos? É fatorar esses números para escrevê-los em função de números primos. Por exemplo, quando a gente fatorar aqui o 125 e o 625 separadamente, nós vamos observar que eles podem ser escritos como uma forma de um produto de potências. Esses números eles são múltiplos de 5, então aqui a gente poderia fazer esse processo de simplificar ou fatorar por este número primo que é o 5. Então, 125 por 5
vamos obter 25 primeiro, por 5 novamente vamos obter 5, e por 5 dá 1. Então 125 é 5 elevado ao cubo. O 625 também da mesma forma, divide por 5 nós vamos obter 125, 125 por 5 dá 25, 25 por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Então aqui no final nós vamos ter 5 elevado a 4. O que nós faremos então? Nós vamos substituir essas potências na nossa expressão aqui. Teremos então 5 elevado a 3, que é o 125. Vou colocar aqui entre parênteses porque ele está elevado ao expoente x. E isso é igual ao 625, que é 5 elevado a 4. Observem que aqui nós temos uma potência de uma potência. Como a gente viu nas videoaulas sobre revisão de potências, para encontrar o resultado disso, a gente vai multiplicar os expoentes, ou seja, 3 vezes x, que dá 3x. E isso é igual a 5 elevado a 4. Agora observem que as bases são iguais, então agora a gente iguala os expoentes. Então nós teremos então no final 3x igual a 4. Agora observe então que nós saímos de uma equação exponencial e nos deparamos com uma equação do primeiro grau para resolver. E aí que é bem simples, né? Basta a gente isolar a nossa variável x, o 3 que multiplica passa dividindo. Então a solução dessa equação é o x ser igual a 4/3. Neste próximo exemplo nós temos 2 elevado a x que é igual a 1. Então novamente nós temos que aplicar esse método, né, que é transformar as potências dos dois lados da nossa equação com a mesma base. Observem que no lado esquerdo da nossa equação nós temos uma potência de base 2 e aqui nós temos o 1. Então, a gente transforma esse 1 numa potência cuja base seja igual a 2. Né? Observem, no entanto, que eu poderia escrever como sendo 2 elevado a 0, uma vez que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 resulta em 1. E aqui eu coloquei a base 2 porque eu preciso transformar esse 1 numa potência de base 2. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 0. Veja então que as bases das potências são iguais, a gente vai então só igualar os expoentes. Então, nós teremos aqui no caso que o x é igual a 0 e que, portanto, a solução do nosso problema é x igual a 0. Veja então que quando a gente obtiver numa equação um valor igual a 1, né, em um dos lados da nossa equação, basta a gente transformar esse 1 numa potência cuja base é o que a gente está procurando, mas elevada a 0. Neste próximo caso, nós temos 3 elevado a x, que é igual a 2 elevado a x. Vejam que aqui neste caso nós temos, né, uma potência aqui onde a base é 3 e aqui uma potência cuja base é 2. Dificilmente eu conseguiria transformar o 3 numa potência de base 2 e da mesma forma também o 2 numa potência de base 3. Mas a gente pode fazer aqui neste caso um processo que é o seguinte. Observem que as duas potências estão elevadas a x. Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia dividir toda a minha equação por 2 elevado a x ou por 3 elevado a x também. Não teria importância qual dos dois termos que eu dividiria aqui toda a nossa equação. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui vou ficar, então, com 3 elevado a x dividido por 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x, dá 1. Então, aí nós temos essa expressão. Agora, observe o seguinte. Aqui, essas duas bases da potência estão elevadas ao mesmo expoente, que é o x. Então, eu poderia reescrever dessa forma aqui, uma fração elevado ao expoente x, porque depois eu poderia retornar o que tem aqui, né? Faria, ó, 3 elevado a x volta a isso aqui, 2 elevado a x volta a isso aqui também. E isso tudo é igual a 1. Por que foi feito esse processo? Porque aqui agora eu posso transformar esse 1 numa potência cuja base vai ser o meu 3 sobre 2. E aí depois eu igualo os meus expoentes.
Então aqui o que vai acontecer? Ó? 3 sobre 2 elevado a x é igual a 3 sobre 2 elevado a zero, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, esse 1 eu posso transformá-lo numa potência de qualquer base, diferente de zero, né? E elevado a zero aqui. Então, como as duas bases agora das nossas potências, os dois lados da equação são iguais, a gente iguala os expoentes. E obtemos novamente que o x é igual a zero. Então a solução é apenas o zero aqui. Neste próximo exemplo, nós temos 9 elevado a x menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9, que é igual a zero. Este é um problema, pessoal, em que a gente vai associar a resolução dessa equação exponencial a uma equação do segundo grau. Ela é um pouco diferente da situação em que a gente estava resolvendo anteriormente, de igualar os dois lados da nossa equação a potências de mesma base. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós teremos que observar que a nossa variável, nesse caso, vai ser o 3 elevado a x. Então, nós precisaremos transformar esse 9 elevado a x de tal forma que o 3 elevado a x ele apareça. Observem o seguinte, que esse 9 elevado a x ele poderia ser escrito da seguinte forma. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então fica 3 ao quadrado elevado a x, menos 10 vezes 3 elevado a x, mais 9, que é igual a zero. Agora observem o seguinte, se eu escrever 3 elevado a x elevado ao quadrado, ou 3 ao quadrado elevado a x, o resultado vai ser o mesmo, porque aqui a intenção, nessa potência de potência, é multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes x ou x vezes 2 vai resultar no mesmo valor. E eu fiz essa mudança, né, da posição dessas potências para que a gente observe aqui agora que o 3 elevado a x ele aparece aqui como uma variável para o nosso problema. E aí o que nós faremos aqui? Nós faremos uma substituição assim como fizemos lá nas equações modulares. Eu vou falar que o 3 elevado a x é igual a um y aqui qualquer. Poderia ser qualquer outra letra também que você quisesse. Então observem que então o 3 elevado a x que está elevado ao quadrado vai ficar aqui y ao quadrado menos 10 vezes 3 elevado a x que é y mais 9 que é igual a zero. Então, nós saímos de uma equação que tinha um aspecto de uma equação exponencial para uma equação de segundo grau, onde nós poderíamos usar aqui o delta e Bhaskara, mas podemos também, no caso, utilizar aqui a soma e produto, né, que vai ficar até mais fácil. Ó, y' mais y duas linhas, ou seja, a soma das raízes tem que ser igual a 10, e o produto delas tem que ser igual a 9. E aí você deve pensar, né, quais são esses dois números que a gente consegue aqui uma solução, né, para esse problema. A gente vai observar então que o y' vai ser igual a 1 e o y duas linhas igual a 9, porque o produto dá 9 e a soma dá 10. Nós encontramos aqui a solução para y, mas a gente precisa encontrar a solução para a variável x. Então nós pegaremos esses dois valores e vamos retornar aqui a nossa substituição feita anteriormente. Então, olha só, vamos trabalhar primeiramente com o y igual a 1, e aí vamos substituir nessa equação. Nós teremos, então, 3 elevado a x, que é igual a 1. Isso implica, então, que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0, né? Observem que é 1, então posso transformar numa potência cuja base vai ser o 3, mas elevado a 0. Como os expoentes, as bases são iguais aqui, nós vamos igualar os expoentes e obtemos então aqui a primeira solução para x, que é x igual a 0. No próximo caso, o y é igual a 9. Então nós teremos 3 elevado a x, que é igual a y, que é 9. E aí vamos converter esse 9 para uma potência de base 3. Então nós sabemos que 9 é 3 ao quadrado, ficará então 3 elevado a x, que é igual a 3 ao quadrado. As bases das potências são iguais, igualamos então os expoentes, onde a gente obtém então que x é igual a 2. Então a solução do nosso problema aqui é x igual a 0 ou x igual a 2.
né? Vocês podem substituir esses dois valores na nossa equação aqui inicial, que nós obteremos o resultado igual a zero no final. Neste próximo exemplo, nós temos 2 elevado a x mais 3, mais 2 elevado a x menos 1, que é igual a 17. Bom, este caso aqui a gente volta para a situação em que a gente tem que igualar os dois lados da nossa equação ao mesmo expoente. Tá? Observem que aqui, né, nós temos duas potências que estão se somando e a gente tem que transformar isso aqui num produto através da fatoração entre os termos. Para a gente fazer isso, nós precisaremos primeiramente desmembrar essa soma aqui no expoente e essa subtração no expoente aqui também. Lembrando das propriedades de multiplicação e de divisão de potências de mesma base. Porque olha só, esse 2 elevado a x mais 3, ele pode ser reescrito da seguinte forma. 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque aqui eu tenho multiplicações de potências de mesma base, então eu conservo a base que é o 2, que está aqui, né? E somo os expoentes, então x mais 3 volta para a expressão que nós tínhamos ali anteriormente. Agora, a segunda parte da nossa potência aqui, nós temos 2 elevado a x menos 1. E aí a gente pode transformar isso em 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, né? Que poderia colocar ou não esse expoente aqui. Por que a gente pode escrever assim? Porque na divisão de potências de mesma base, a gente repete a base, que no caso é o 2, né? Está aqui, e subtraímos os expoentes do numerador com o denominador. Então vai ficar x menos 1, como está escrito aqui anteriormente. Bom, isso aqui é igual a 17. Como eu disse anteriormente, a gente precisa transformar isso aqui num produto. Agora, se vocês observarem, nessa expressão, o 2 elevado a x aparece nessa parte aqui e aparece aqui também. Então, ele é um fator comum. Né? A gente vai ter, então, o seguinte, 2 elevado a x. E aí, nós vamos pegar toda essa expressão e dividir por 2 elevado a x. Então, pense o seguinte, e se eu tirasse o 2 elevado a x dessa expressão, o que sobraria? Então, vai sobrar para nós o 2 elevado ao cubo. Mas, aqui, se eu retirar o 2 elevado a x, eu vou ter 1 sobre 2. Né? No caso aqui, quando eu retiro esse 2 elevado a x, não é para desaparecer com a forma da fração, né? Porque aqui no caso é como se você dividisse isso aqui também por 2 elevado a x. E aí, esse 2 elevado a x vai se tornar 1 quando eu fizer essa divisão, e o denominador ainda vai continuar. Por isso, então, que apareceu ele aqui de baixo. Isso tudo é igual a 17. Bom, agora aqui a gente deve resolver, então, essa operação, né, do 2 ao cubo mais 1 sobre 2, e nós teremos o seguinte. 2 elevado a x novamente. 2 ao cubo é 8, mais 1 sobre 2, que isso é igual a 17. Então, olha só. Soma de frações. A gente conserva não, a gente tira o mínimo múltiplo comum, né? Então, nós faremos o seguinte. Aqui o denominador vai ser 2, porque entre 2 e 1, que aqui subtende, vai ser o 2. 2 por 1 vai dar 2, vezes 8, dá 16. Mais 2 por 2 vai dar 1, vezes 1, dá 1 novamente. E isso é igual a 17. Então, nós teremos aqui, 2 elevado a x vezes 16 mais 1, 17. E dividido por 2, que é igual a 17. A gente vai isolar, então, aqui a nossa potência 2 elevado a x. Então, como é que vai ser feito esse processo? Bom, observem que o 17 está multiplicando a nossa potência aqui. Então, ele vai passar dividindo o 17 que está lá. Além disso, o 2 é como se ele estivesse dividindo aqui a nossa potência 2 elevado a x. Então, ele vai para lá, para o outro lado da nossa equação, multiplicando. Então, ele vai ficar assim. E aí, o que a gente pode observar aqui, né? Esse 17 com 17 cancela, fica 2 elevado a x, que é igual a 2.
E aí, se vocês observarem aqui, né, esse 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. As bases das nossas potências aqui são iguais, né, então agora a gente pode igualar os expoentes, onde a gente obtém que x é igual a 1. Então, a solução desse problema é x igual a 1. Vejam que tem todo um processo de transformação aqui para esse problema, né? A gente pega uma soma de potências e transforma num produto para fazer com que os dois lados da equação tenham, na verdade, né, a mesma potência com a mesma base. Bom, neste exemplo aqui nós vamos seguir o mesmo roteiro do que fizemos anteriormente, mas com uma diferença no final. Então, olha só. Esse 3 elevado a x mais 1, eu vou converter para 3 elevado a x vezes 3, mais, aqui no caso, o 9 elevado a x menos 1, a gente vai transformar em 3 ao quadrado elevado a x menos 1. Por que eu transformei dessa forma aqui, né? Porque aqui nós temos que a nossa potência elevada ao expoente x é o 3, então sugere que eu tenho que transformar esse 9 num 3 também. Então só pode ser feito dessa forma. E isso será igual a 10. Bom, aqui nós temos, então, 3 elevado a x vezes 3, mais eu vou multiplicar esse expoente 2 com esses outros expoentes aqui. Então, nós teremos 3 elevado a 2x menos 2, que é igual a 10. Aqui nós teremos, então, 3 elevado a x vezes 3, mais 3 elevado a 2x dividido por 3 ao quadrado, né, porque aqui a gente vai desmembrar isso numa divisão de potências de mesma base, e isso vai ser igual a 10. Bom, observem que aqui neste caso, né, nós temos 3 elevado a 2x e aqui temos 3 elevado a x. Se fatorarmos, então, a gente não vai eliminar o termo 3 elevado a x aqui dessa expressão, né, para que ele fique isolado. Neste caso, então, aqui vai ser transformado numa equação do segundo grau. Porque aqui a gente vai fazer a mudança, como fizemos no exemplo anterior, né? Vamos transformar esse aqui em uma potência de potência da seguinte forma. Ó. 3 elevado a x vezes 3, mais 3 elevado a x elevado ao quadrado. E aí dividido por 3 ao quadrado, que é 9. E isso é igual a 10. Então, observem que aqui agora eu posso fazer a substituição do 3 elevado a x por uma variável que eu quiser. Né? Por exemplo, posso chamá-lo de y aqui no caso. Então, nós teremos y vezes 3 mais y ao quadrado dividido por 9, que é igual a 10. Aqui eu tenho uma fração, né? Ou seja, um 9 dividindo y ao quadrado. O que vocês podem fazer aqui para facilitar o processo? Né? Seria tirar o mínimo múltiplo comum. Mas também a gente pode fazer o seguinte, eu posso multiplicar toda a minha equação por 9, porque aí na hora que eu multiplicar aqui ele cancela esse denominador e faria o mesmo processo que era de tirar o mínimo múltiplo comum. Então olha só, y vezes 3, ou seja, 3y vezes 9, nós vamos obter 27y, mais y ao quadrado sobre 9, ó, 9 com esse 9 aqui cancela, então fica apenas y ao quadrado, que é igual a 10 vezes 9, 90. Agora aqui a gente só vai reescrever, então, né, essa equação na forma de uma equação de segundo grau. A gente vai obter aqui, ó, y ao quadrado mais 27y, o 90 que está depois da igualdade vem para antes, então troca de sinal, vai ficar menos 90, que é igual a zero. Bom, aqui nós temos então uma equação de segundo grau que a gente poderia aplicar novamente, né, a forma de soma e produto, né, y' mais y duas linhas seria igual a menos 27, e que o produto dessas duas raízes seja igual a menos 90. Então você deve pensar o seguinte, quais dois números que somados dá menos 27 e que ao mesmo tempo multiplicados dá menos 90. Então aqui, né, a gente vai obter que o y' vai ser igual a menos 30 e o y duas linhas vai ser igual a 3. Por quê?
somados, ou seja, se eu pegar aqui menos 30 mais 3, eu vou obter menos 27. Multiplicando eles, ou seja, menos 30 vezes 3, eu vou obter menos 90. Então, nós encontramos aqui a solução em y. A gente precisa encontrar a solução em x. Então, olha só, vamos substituir cada um desses valores na nossa equação de substituição ali anteriormente. Então, nós teremos aqui, 3 elevado a x é igual a menos 30. Bom, isso daqui não existe solução. Ou seja, não existe x que pertence aos reais. Por quê? Porque aqui esse resultado é negativo, né? Não tem nenhum expoente aqui para minha base 3, que é um número positivo, que vai fazer com que esse resultado se torne um número negativo. Então, esse aqui não existe solução para este valor de y igual a menos 30. Agora, para o segundo valor de y, que é 3, nós teremos 3 elevado a x, que é igual a 3. Observem que aqui é a mesma coisa que a gente tem, né? 3 elevado a 1. E aqui, como as bases são iguais, a gente só faz igualar os expoentes. Então, nós teremos que x é igual a 1. Então, essa nossa equação exponencial aqui inicial, né, que a gente começou a resolver, só vai ter uma solução, que é o x igual a 1. Bom, então aqui a gente encerra, né, a discussão sobre os exemplos de equações exponenciais. E para vocês praticarem, eu indico então o livro didático, né, na página 143 e 144, essas atividades, a 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Façam essas atividades, qualquer dúvida entre em contato conosco, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.